Bom, esse é o meu trabalho de português sobre o movimento modernista. O modernismo no Brasil foi um movimento artístico-cultural e literário que se caracterizou pela liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. Foi inspirado pelas inovações artísticas das vanguardas europeias, como o cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo e surrealismo. E ele teve início como marco inicial na Semana da Arte Moderna, aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, liderado pelo chamado Grupo dos Cinco: Anita Mafaldi, Mário de Andrade, Nato de Pelcha, Oswaldo de Andrade e Tarsila. O objetivo principal do modernismo e da Semana da Arte Moderna era romper os padrões da linguagem e o formato artístico daquela época, algo que fosse totalmente fora dos padrões. Algumas publicações se destacaram durante esse tempo, e uma delas foi a Revista de Antropofagia, e eu vou explicar dela um pouco mais pra frente. Essas são algumas características da primeira fase modernista. A primeira é a busca de uma identidade nacional. A outra é a maior liberdade formal com rupturas da sintaxe e presença do regionalismo e linguagem informal, valorização do folclore, a arte e a cultura popular brasileira, o uso de versos livres que não possuem métrica, medida, uso de versos brancos com ausência de rimas, utilização do sarcasmo e da ironia. Como eu havia dito, agora eu vou falar um pouco sobre o movimento antropofágico. Foi uma observação feita pelo escritor brasileiro Oswaldo de Andrade. Ele queria mostrar para os autores brasileiros que a influência estrangeira era necessária para o aprimoramento da arte moderna. E para incentivar mais ainda esses autores, foi lançada uma revista antropofágica no estado de São Paulo. E um trecho diz o seguinte: só a antropofagia nos une socialmente, economicamente e filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos e de todos os coletivismos. Oswald se sustentou em várias teorias e uma delas era de Rousseau. A linguagem do movimento é metafórica, utilizando-se de fragmentos poéticos de bom humor. No movimento modernista do Brasil, ele foi o mais influente, pois fixou uma identidade cultural nos reflexos da música e da literatura brasileira. A bossa nova e o tropicalismo são exemplos disso. A revista foi publicada entre maio de 1928 e agosto de 1929. A revista de Antropofagia editava poesia, textos, como o primeiro capítulo do livro Macunaíba, de Mário de Andrade. Também tinham anúncios de livros e críticas e alguns conteúdos de grandes jornais. A cada edição, Antônio de Alcântara Machado publicava um editorial crítico a alguns acontecimentos da época do meio cultural. Algumas obras destacadas na revista eram Abapuru, da Tarsila do Amaral, No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, e algumas críticas e visibilidades para algumas obras. Então foi isso, muito obrigada pela atenção.